a gente recebe ele, que participou, né? É advogado de defesa de Felipe Martins, participou ontem também dessa audiência de alegações finais. Tudo bom, doutor Chiquini? Bom dia, obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Oeste com Elas. Um ótimo dia a todos. Vamos deixar o doutor de lado. Para com isso. Estamos Tá bom. aqui entre amigos. Estou vendo a minha grande amiga Ju Milk, que eu a chamo carinhosamente. Amiga do coração. Prazer imenso estar aqui no Oeste com Elas. Esse programa maravilhoso, com essa audiência maravilhosa. Um bom dia. Obrigada, que alegria mesmo ter a Júlia Milk. Bom, doutor, então começa fazendo pra gente um balanço, assim, resumido, se possível, dos principais pontos que o senhor destacaria dessa última sessão de ontem. Sabemos que é um processo com páginas infinitas e que já ouviu o senhor falar de ontem para hoje um pouco por cima, nada de minuta sendo anexada ou citada de uma forma mais clara em todas essas páginas, esse conteúdo, e a delação de Mauro Cid, né, tão questionável, sendo praticamente a base desse processo todo. Esses dias um amigo me procurou e falou assim: Chiquini, eu acho que você está falando errado. Você deve estar se confundindo. São 78 gigabytes nesse processo. Eu falei, não. São 78 terabytes. É o maior processo da história do Brasil. Não existe no nosso país um processo na história desse tamanho. Não temos no Brasil um processo contra a corrupção desse tamanho, contra o narcotráfico, não tenham dúvida disso. E o que existe nesse processo de 78 terabytes? Mauro Cid. 78 terabytes, só para vocês terem noção, por exemplo, o ChatGPT diz que 78 terabytes convertidos em páginas é 1 bilhão de páginas. Imagine só isso. Se forem lidas uma página por segundo, dá 30 anos de leitura. Imagina só isso que é 78 terabytes, para as pessoas terem noção. E a tal da minuta do golpe que tanto falo, não existe nesses 78 terabytes. O que aconteceu ontem? Ontem foi a última defesa escrita do Núcleo 1. O Núcleo 1 é o núcleo do Bolsonaro. Então ontem encerrou o prazo, o Bolsonaro apresentou suas alegações finais. Alegações finais é exatamente isso, é a última defesa escrita antes da sentença. Então o que vai acontecer agora? Vai acontecer agora que o Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, vai pedir uma data para uma sessão de julgamento. Assim como tivemos aquela sessão televisionada de recebimento da denúncia, teremos outra sessão televisionada. Assim como aquela o advogado subiu de bequinha lá na tribuna, teremos uma também. Só que lá o advogado teve 15 minutos para falar. Na próxima, o advogado terá 1 hora. Então será marcada, provavelmente para ontem, né, um processo que corre a toque de caixa, será marcada uma sessão de julgamento. Então ontem não teve uma sessão de julgamento, ontem foi apenas a apresentação da defesa escrita. A última defesa, a última vez que a defesa fala por escrito. Então terá uma sessão de julgamento, onde as defesas farão suas sustentações orais, pelo prazo de 1 hora, e tem a sentença. Claro que é um órgão colegiado. O STF é um órgão colegiado, então o Alexandre de Moraes não vai decidir sozinho, ele é só o relator, ele não tem mais poder que os demais ministros. São 5 ministros que vão julgar. Esses ministros, qualquer um deles, pode divergir do Alexandre de Moraes, como também pode pedir vista. O que é pedir vista? Por exemplo, chega no dia do julgamento, que está próximo, um ministro, por exemplo, o Fux, olha e fala assim, não estou confortável com essa pena proposta pelo Alexandre de Moraes, ou não estou confortável com esse caso, como ele já anunciou que não está confortável com a delação premiada do Mauro Cid, que de delação não tem nada, né? Aquilo tecnicamente não é uma delação, é uma confissão imputando fatos falsos a inocentes. O Fux pode pedir vista, ou seja, ele tira de pauta. Então o julgamento ele é suspenso e pode ficar suspenso por até 90 dias. Então tem muita coisa para acontecer de bastidor ainda, mas fato é que a defesa do Bolsonaro não fala por escrito mais. A última defesa escrita do Bolsonaro foi feita ontem. É um julgamento que acontece a toque de caixa, numa rapidez impressionante, né? Só na primeira turma do Supremo. Não se sabe mais quando termina esse julgamento, se arrasta para o ano que vem, para outro ano mais à frente. É preciso aguardar, né? A próxima pergunta, doutor, de Marina Helena.
Doutor Chiquini, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor acha que o Fux, qual a probabilidade que você atribuiria hoje para haver, por exemplo, uma divergência do Fux? E se isso pode levar o caso a plenário, qual as chances que você vê disso acontecer? Olha só, eu tenho quase que total certeza de que o Fux irá divergir do Moraes. Por que eu tenho essa convicção? Porque o Fux, quando do recebimento da denúncia, ele disse o seguinte, que esse caso, em razão da complexidade, ser um caso de grande monta, esse caso deveria estar no plenário. O que aconteceu? Olha essa chicana jurídica, esse é o termo. Fizeram uma chicana jurídica aqui, uma sacanagem jurídica para levar esse caso para a primeira turma. O STF, até 2023, dizia no seu regimento interno que processos como este deveriam estar no plenário. Então esse processo deveria existir no plenário. O que eles fizeram? Eles alteraram o regimento interno, em 2023, para que esse processo da trama golpista fosse para a primeira turma. Isso dá para entender o motivo. A primeira turma, que a princípio só tem companheiros, né? Acontece que quando fizeram isso, o Fux não gostou. Por que o Fux não gostou? Porque o Fux, um juiz de carreira, tá? Hoje o único juiz de carreira ali no tribunal. O Flávio Dino foi juiz federal, mas saiu da jurisdição para ser governador, foi deputado federal. Então não dá para dizer ser um juiz de carreira, né? Foi para a política e voltou a ser ministro, que não deixa de ser político da mesma forma. Mas o Fux, que hoje é o único juiz de carreira, ele já disse que além de não estar de acordo com a delação premiada do Mauro Cid, então vai ter muita discussão ainda em cima disso, o Fux trará discussões em cima da delação do Mauro Cid. Tá? Além disso, ele disse que esse caso deveria estar no pleno. Então o que eu acho que vai acontecer? Se eu puder apostar, eu aposto nisso. Tá? Nessa data de julgamento, o Fux pode pedir vista. Como, por exemplo, ele fez no caso da Débora do Batom, lembra? No caso da Débora do Batom, ele pediu vista também. Então o que acontece? Ele tirou de pauta para melhor analisar e trouxe uma divergência. Se o Fux divergir em qualquer vírgula do Alexandre de Moraes, nasce para as defesas um recurso que chamamos de embargos infringentes. Tá? O que significa isso? O caso está na primeira turma, tá? Se o Fux divergir do Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que ele irá, nem que seja na pena, nasce para as defesas um recurso que manda esse processo para o pleno, para o plenário. O plenário é quórum estendido. Por isso que eu adianto a vocês que eu tenho a convicção que esse processo não termina em 2025, tá? O Alexandre de Moraes queria que esse processo terminasse em 2025, porque 2026 é ano de eleição, e eles não querem essa polarização e o discurso de que há uma perseguição política a um presidenciável, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então ele queria terminar em 2025. Impossível terminar esse processo em 2025. E pode ser que termine, inclusive, em 2027. Então a certeza que eu tenho que o Fux irá divergir é porque ele já anunciou que o fará. Ele já disse que para ele esse caso tem que terminar no plenário. E como que ele faz para esse caso chegar ao plenário? Divergindo agora do Alexandre de Moraes. É isso aí. Vamos continuar acompanhando todas essas questões, esses aspectos, né? Paula Camacho agora. Dr. Jeffrey, obrigada por mais uma entrevista. Dr. Jeffrey, me chama de doutor, né? Perdão. Uma das alegações do PGR em relação ao Bolsonaro é abolição violenta do Estado e dano ao patrimônio tombado. Aí eu te pergunto, como pode ter essa ligação com o Bolsonaro, sendo que ele estava nos Estados Unidos quando ocorreu o 8 de janeiro, e como eles podem criminalizá-lo da mesma forma, sendo que ele estava à distância, não tinha como ele praticar nenhuma violência à distância. Quais alegações eles fazem nesse sentido? Olha só, a tua pergunta foi excepcional, porque todos estão sendo acusados pelo 8 de janeiro. Então são 4 núcleos que nós temos aqui, 34 acusados. Todos estão sendo acusados pelo 8 de janeiro, mas nenhum desses acusados estava no governo em 8 de janeiro. É uma aberração jurídica, eu não me canso de dizer. Esse processo é uma aberração jurídica, não existe argumentação jurídica a sustentar esse processo. Por que eles estão colocando todos esses artigos, todos esses crimes? Para ter uma pena alta. No Brasil,
você tem prisão se a pena for superior a 8 anos. É assim que funciona no Brasil. Então, você vai para a prisão se você é condenado a penas superiores a 8 anos. O 8 de janeiro é o quê? O 8 de janeiro é vandalismo. Aqueles que quebraram alguma coisa é crime de dano. Isso que é 8 de janeiro. Não tem como ser golpe armado sem arma. O nome já diz, né? Me parece óbvio. Golpe armado. Golpe com arma. Então, não tem arma ali. E a principal prova que eu vejo de que não existiu tentativa de golpe ali no 8 de janeiro, e isso as pessoas pouco falam, isso é muito importante que seja lembrado, tá? Antes de virar o ano, então muito antes do Lula ser o presidente empossado, o presidente Bolsonaro passou as Forças Armadas por Lula. Olha só que incongruência esse processo, tá? Então ainda o presidente Bolsonaro era o presidente do Brasil, isso era dezembro, ele ainda era o presidente do Brasil, e o que ele faz? Ele nomeia os comandantes das forças indicados pelo Lula. Como pode querer dar golpe se ele não tem mais as Forças Armadas em suas mãos? Então ele empossou o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que seriam os comandantes do próximo presidente. Ele antecipou essa nomeação dos comandantes das forças. Então, essa acusação diz o seguinte, que sem Forças Armadas, porque as Forças Armadas já eram do Lula, Bolsonaro tentou dar um golpe com pessoas vestidas de camiseta verde e amarela, desarmadas. Não existe. Pergunte para qualquer ditadura como que se deu um golpe. As Farc, na Colômbia, que é um grupo terrorista armado, não conseguiu dar golpe na Colômbia ainda. Agora, querem dizer que houve tentativa de golpe. Então, no mundo diplomático, a maior função de segurança está exclusivamente às Forças Armadas. E a maior representatividade de que você passou o comando do seu governo é você dar as Forças Armadas para o próximo governo. Isso no mundo diplomático significa muito. Você passar a sua força armada para o próximo governo significa muito mais do que você passar uma faixa. Passar a faixa lá no 1º de janeiro é mero simbolismo. De fato, você passar o poder é você dar a sua força armada para o próximo governo. Veja, todos os países se vangloriam das forças armadas. Você olha a Coreia do Norte, ele faz lá passeata com as forças armadas. Você olha os Estados Unidos, ele quer mostrar o poderio armado. Porque, de fato, detém o poder quem tem as forças armadas em suas mãos. Por isso que esse processo é uma verdadeira aberração jurídica. Não tem sustentação. E nem o depoimento do Mauro Cid, que ontem ele apresentou alegações finais, ele traz nas alegações finais também novas argumentações destruindo a própria acusação. A única prova da acusação é Mauro Cid. E o Mauro Cid destrói a trama golpista. O Mauro Cid respondeu a mim que não houve trama golpista. Então esse processo ele é natimorto. Ele nasceu inexistente. É disso que se trata. Mas infelizmente avança e pode acabar prejudicando muitas vidas envolvidas, hein? Bom, Juliana Moreira, agora sua pergunta. Querido Chiquini, diante do histórico do processo e do ambiente político atual, o senhor acredita, você acredita que o julgamento do Bolsonaro no STF já é o que eu chamaria de carta marcada, ou existe uma real possibilidade para a absolvição, visto que não teve minuta de golpe, foi mais do que provado que não houve tentativa de golpe? Jogo de cartas marcadas, Juzinha. Olha só, o que nós temos nesse caso? Nós temos o Alexandre de Moraes sendo o relator. É muito importante lembrarmos que ele não é o dono do Brasil, ele não é o dono do STF e ele não tem mais poder que os demais ministros. O que eu estou apostando que vai acontecer? Olha só, como eu disse, o Fux vai divergir, e em algum ponto ele vai divergir do Alexandre de Moraes. O meu contato com o Fux é do tamanho de 0. Eu estou dando essa afirmação porque ele disse que eu faria quando do recebimento da denúncia, tá? O que acontece? Quando esse caso for para o plenário, lá no plenário você tem outros 5 ministros que nunca viram esse caso. Então imagine, nós estamos falando de um processo com 78 terabytes, um processo de 1 bilhão de páginas, né? Quando esse processo chegar no plenário,
5 outros ministros que nunca analisaram esse processo terão contato com ele. Como que vai funcionar isso? Não tem como você analisar 1 bilhão de páginas em uma semana. Então, os ministros que nunca tiveram contato com esse processo terão que melhor analisá-los. Isso demanda tempo, Ju. Isso demanda tempo. E sendo um processo eivado de falhas, e sabendo que no pleno você vai ter, por exemplo, André Mendonça, esse caso vai ter muita discussão ainda. Embora saibamos os nomes daqueles ministros que já querem condenar Bolsonaro, né, que inclusive já deram até pronunciamentos públicos que querem derrotar o bolsonarismo, né? Então, embora esses queiram condenar, é um órgão colegiado que vai haver discussão e depende da maioria. Mas veja, eu acredito que esse processo vai trazer ainda muita discussão, e a cada dia que passa é um processo que vai enfraquecendo. Vejam, o que está aparecendo de provas? Eu digo para vocês, não estão noticiando 1% das falhas desse processo. Nós aqui nas entrevistas que nós damos de 5, 10 minutos, eu não consigo noticiar 1% das nulidades e dos erros e das deficiências desse processo. Quando isso chegar no plenário e outros ministros começarem a analisar com seus assessores, eles vão começar a ver que de fato esse processo ele é um processo aberrante. É um processo que nasceu para legitimar perseguições políticas. Esse processo existe para isso. Esse processo ele foi criado para dar uma aparente legitimidade à perseguição política. É muito caro você matar o seu opositor político. O que você faz? Você cria um processo criminal. Porque você criando um processo criminal, você mata 2 coelhos com uma porrada só. Você prende o teu opositor, então você silencia ele fica sem celular, ele fica incomunicável, sem poder sair nas ruas, e você o torna inelegível. É por isso que inventaram esse processo. Porque Bolsonaro não foi morto com aquela facada. Não conseguiram matar Bolsonaro com uma facada, inventaram esse processo para matá-lo em vida, jogando ele atrás das grades. É um processo político, mas que não vai terminar tão fácil. Vejam o que está acontecendo todos os dias, surgem provas novas contra essa farsa. O próprio Mauro Cid. O Mauro Cid é o primeiro delator da história do mundo que traz mais provas contra o juiz do que contra os corréus. Pois é. Doutor Chiquini, queria aproveitar só um instante para dizer aqui no nosso YouTube, são inúmeras as mensagens para você, viu? De muito carinho, de muito apoio, acompanhando aí cada ponto que você vem trazendo para a gente desse importante assunto. Você que está muito próximo, né, das informações ali corretas e frescas, bem atualizadas. Somos mais de 7 mil telas conectadas nesse momento. Peço, aliás, para todos que nos acompanham por aqui, deixe seu like, é importante para a Revista Oeste, para Oeste com Elas, e para que mais pessoas tenham acesso a esse nosso conteúdo, a, por exemplo, essa entrevista tão interessante que estamos podendo acompanhar nesse momento. O senhor sentiu, doutor, algum tipo de posicionamento diferente por parte dos ministros ontem, especialmente de Alexandre de Moraes, tendo em vista a pressão popular que vem acontecendo, a pressão por parte de parlamentares da oposição na Câmara, no Senado e também talvez especialmente a pressão internacional através de sanções a alguns ministros, a Alexandre de Moraes? Por exemplo, o fato de Bolsonaro estar com a prisão domiciliar, né, é bastante questionada. Qual a sua opinião como advogado? Ele já pediu um relaxamento, uma revisão dessa condição e Moraes está sentado em cima desse pedido já há uma semana, pelo menos. Eu tenho pedido de liberdade do Felipe Martins há 1 mês e meio nas mãos do Alexandre de Moraes sem análise. Quer dizer que quando parte deles as coisas você tem 24 horas, você tem 48 horas para se manifestar, né? Quando a gente pede as coisas, 1 mês e meio. Vamos lá, tua primeira pergunta, se eu estou sentindo que ministros estão diferentes. Veja que o Gilmar Mendes está muito diferente, né? O Gilmar Mendes está irreconhecível. Para o Gilmar Mendes, eu vejo a Magnitsky, né? A Magnitsky, veja só, gente, a Magnitsky não vai ser a solução do Brasil, tá? Mas a Magnitsky, ela serve para acordar as autoridades. Por exemplo, a Magnitsky, ela é muito cara para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que todo mundo sabe, que vive em Portugal. Gilmar Mendes, historicamente, ele vive em Lisboa. É nítido isso.
que é a Lei Magnitsky que estão sendo sancionados? A Lei Magnitsky é a morte financeira. Qualquer banco, por exemplo, qualquer instituição financeira que queira operar nos Estados Unidos não pode ter um sancionado por essa Lei Magnitsky como cliente. E a União Europeia leva isso muito a sério. Vocês sabiam que só existe no mundo 675 pessoas sancionadas com a Lei Magnitsky? Essa lei que foi aplicada ao Alexandre de Moraes, só 675 pessoas no mundo foram sancionadas com isso. Então veja como é sério isso daqui. Como houve uma investigação séria dos Estados Unidos em cima de Alexandre de Moraes antes de decidir isso. Quer dizer, terrorista da Al-Qaeda, do Hezbollah, ditadores, por exemplo, Maduro, né? Ortega da Nicarágua, esses são os caras sancionados com a Lei Magnitsky, 675. O que acontece? Quando uma pessoa é sancionada pela Lei Magnitsky, a União Europeia deleta essa pessoa. Então essa pessoa não pode ter patrimônio na União Europeia, não pode ter um carro, não pode ter uma conta bancária, não pode ter um cartão de crédito. Então veja, pro Gilmar Mendes é muito caro ele ser sancionado com a Lei Magnitsky. Imagina, todo o patrimônio que ele construiu durante a vida dele na Europa, ele vai perder. Então, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando diminuir os prejuízos. Só que da mesma forma, o Gilmar Mendes, que não quer tomar a Lei Magnitsky, ele não pode largar a mão do Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes, ele é uma criação do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é o homem por detrás do Alexandre de Moraes. Então, até 2030, o STF não larga a mão do Alexandre de Moraes, porque 2030 é a aposentadoria do Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes é quem blinda o Alexandre de Moraes. Agora, ninguém ali quer tomar a Lei Magnitsky. Veja que o Barroso, inclusive, já quer aposentar o paletó. Então, é óbvio que esses 11 ministros estão com muito problema com relação à Lei Magnitsky. É grave a Lei Magnitsky, embora eles posem de rosto tranquilo. Ontem vazou vídeo, né, do Alexandre de Moraes conversando com influenciadores não sei do que, né, com a cara tranquila. Não tão tranquilo, gente, é grave. A Lei Magnitsky é muito grave. Veja, você não pode ter uma conta bancária, você não pode ter mais nada no seu nome, é muito grave. Agora, quais as consequências dessa Lei Magnitsky? Por que ela é importante para o Brasil? Porque então você começa a ter um canal de comunicação entre os poderes. Veja que até então o STF estava mandando no Brasil. Hoje você tem os demais poderes ganhando cancha para a discussão. Você já tem no Congresso Nacional o Senado já vindo para o debate, o Senado já vindo para a discussão. É por isso que eu digo, existe o Brasil antes Magnitsky e o Brasil pós-Magnitsky. Ficou muito claro, inclusive isso foi noticiado pela imprensa tradicional, que com essa canetada do Alexandre de Moraes se vingando das manifestações de agosto, prendendo domiciliarmente o Bolsonaro, houve um desconforto dentro da corte. Então veja, numa segunda-feira após manifestação, Alexandre de Moraes dá uma canetada e manda prender o Bolsonaro, né? Houve um desconforto na corte porque eles não querem dobrar, triplicar, quadriplicar as apostas. Então o que eles estão fazendo, eu percebo, dessas manifestações? Eles estão dando tempo ao tempo, deixando a poeira baixar. Por isso que eu acredito, inclusive, que esse processo terá absolvições. Esse processo, eu acredito em absolvições. Por exemplo, eu tenho convicção ainda de que Felipe Martins, por exemplo, será absolvido. Felipe Martins será absolvido, não tem como condenar Felipe Martins, nós desmontamos o castelo de areia. Então eles estão dando tempo ao tempo. Toda aquela sede que estavam de terminar esse processo a toque de caixa, eu percebo que já está diminuindo um pouco, tá? Porque a corte não é mais unânime. Veja o jantar que o Lula deu aos ministros, alguns ministros não foram, porque a Lei Magnitsky é muito cara. Existe, de fato, um racha dentro da corte. Quanto custará para mim embarcar nas ilegalidades e arbitrariedades do Alexandre de Moraes? É essa matemática que os demais ministros estão fazendo. E hoje o Brasil é, perante o mundo, um país que a Suprema Corte está sendo comandada por um sancionado por uma Lei Magnitsky que só é aplicada a violadores de direitos humanos. Veja, essa semana
Os maiores jornais do mundo chamaram Alexandre de Moraes de ditador. The Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, os maiores jornais do mundo essa semana disseram que Alexandre de Moraes é violador de direitos humanos. Isso é muito grave. Veja, o Brasil hoje está muito manchado perante o mundo por culpa exclusivamente de uma caneta. Para fechar, Marina Helena. Doutor Schini, uma última pergunta. Eu assisti a sua live com o deputado Marcel Van Hatten e uma questão que ficou ali é a questão da anistia. A gente sabe que tem todos esses inocentes que estão presos, né, passando por maus bocados, e muitos deles ainda não tiveram seu processo nem finalizado. Então eu queria saber como é que fica essa questão da anistia, porque é impossível anistiar aqueles que ainda não tiveram a sua pena decidida, né? Isso aí vale também, né, para os grupos principais, inclusive, né, Bolsonaro e os outros, mas também para os manifestantes do 8 de janeiro. Então, como é que você vê que seria possível fazer essa justiça, sendo que os processos ainda não terminaram? A anistia ficou uma discussão secundária. O que está bem claro? Que o Congresso não vai avançar na anistia enquanto não tiverem segurança de que não estarão nas garras da Suprema Corte. É óbvio que não é unânime no Congresso esse enfrentamento à Suprema Corte. Porém, é unânime no Congresso que eles não querem mais ficar nas garras do STF. O que está acontecendo no Congresso? Houve uma PEC já aprovada pelo Senado. O que é PEC? Proposta de Emenda Constitucional, e agora está na Câmara. Essa PEC é exatamente o seguinte: retroceder aos anos 2000, quando para investigar um parlamentar precisava de autorização da casa. Então, se a PF, se a PGR, se o STF quisesse investigar um parlamentar, deveria pedir autorização à casa. Hoje não mais. Então hoje os parlamentares, por exemplo, o Marcel Van Hatten, que está sendo investigado porque levantou uma foto no plenário. Se fosse na legislação anterior, para investigar o Van Hatten por isso, deveriam pedir autorização à Câmara. A Câmara vai falar, não, ele tem imunidade parlamentar, não permitimos que ele seja investigado. Então o que é o acordado entre eles, segundo me repassado? Que vão deixar a pauta da anistia de lado e vão votar essa PEC. E essa PEC vai ser aprovada porque o centro, a esquerda, todos querem sair das garras do STF, porque o STF não é mais um órgão jurídico. Ele está politizado, como o próprio Barroso já disse. Somos um órgão político. Ninguém quer ficar na mão de um órgão que não tem segurança jurídica. Qual a segurança jurídica estar nas garras do STF? Então eles querem tirar essa prerrogativa de foro, não querem mais ser investigados e processados pelo STF. Depois que isso for aprovado, e é uma PEC aprovando já entra em vigor, depois que isso for aprovado, aí voltarão a discutir a anistia. O problema da anistia é aquilo que você disse, ela é uma causa extintiva da punibilidade. Tá? O que é possível fazer? Você pode modular. A anistia é um projeto de lei. Tá? A anistia é uma lei. Então, pode o Congresso criar um texto anistiando, por exemplo, tá? Isso seria uma inovação, mas juridicamente não é possível, anistiando os já denunciados. Não teria problema, é um projeto de lei. Quem faz a lei é o Congresso pode, nessa lei, extinguir a punibilidade. Isso vai precisar de técnica jurídica, o que sabemos faltar um pouco, né, no Congresso, mas é possível eles editarem uma lei extinguindo a punibilidade dos fatos. Então, aqueles que estão sendo investigados por tais fatos, é possível. Tudo é resolvível quando se há vontade, boa vontade e técnica jurídica. Pois é, são muitos pontos realmente para a gente seguir acompanhando, hein? Obrigada desde já por tantos esclarecimentos. Fique em contato com a gente para conversarmos outras vezes. Bom trabalho, estaremos acompanhando, viu? Obrigada mais uma vez, até a próxima, doutor. Eu que agradeço, poderia ficar o dia inteiro aqui, a pauta também. É cheia, o argumento é muito, mas eu agradeço vocês pelo convite, eu sou fã demais de vocês, um grande beijo. Que bom. Fiquem com Deus. Idem, viu? O senhor fala super bem, a gente consegue entender bem temas espinhosos, complexos, complicados. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste.
Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.